dia 1º de maio, feriado nacional, onde festejamos o trabalho, o trabalhador e a trabalhadora. E aqui começamos a nossa 8ª edição da coluna Poucas e Boas. Eu saí da Globo com o projeto de fundar a minha emissora, a Globe, porque era antes até da... que foi? Enfim, né? É esse tipo de coisa que às vezes eu tenho que passar que me desestabiliza. Faço política há 50 anos, eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Acho que ninguém fez mais assembleia, fez mais convite, viajou o Brasil mais do que eu. Eu nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa que eu vi ter chamada de mito foi o Bolsonaro. Mito, mito. A inveja mata. Tome cuidado pra não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. A inveja mata. E o presidente Lula, ele que é egresso do movimento sindical, ele que sempre subiu nos palanques, ele que sempre esteve nos atos deste dia, juntamente com sindicatos e centrais sindicais, em 2025, este ano, ou seja, hoje, pela primeira vez, ele não participou do 1º de maio. Eu falo a primeira vez, excetuando-se aquela em que ele se encontrava no período em que ele conheceu a Janja, ou seja, se encontrava preso na Polícia Federal de Curitiba por todos os desvios que fez do dinheiro do povo brasileiro e pelo grande esquema que ele preparou juntamente com o Zé Disseu e foi chamado de Petrolão. Pois bem, o Lula não participou hoje da comemoração no dia 1º de maio, ele que sempre costuma participar em São Paulo, mas esse ano simplesmente o Lula não apareceu. Por quê? Porque o Lula está entre a cruz e a cruzeta. O Lula está entre 2024, que foi uma vergonha nacional, e 2026, que pode ser uma catástrofe pessoal para o presidente Lula, uma vez que aconteceram as eleições gerais e que o Lula quer recuperar a sua popularidade, que anda de ladeira abaixo. O Lula quer recuperar a sua popularidade para ver a possibilidade de tentar a reeleição ano que vem. Pois bem, a gente sabe que no 1º de maio de 2024, as centrais sindicais divulgaram a presença do Lula, o governo federal investiu muito dinheiro, nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, e o ato foi um fracasso, um ato que aconteceu no estacionamento do estádio do Corinthians e foi um fracasso. A gente só via militantes, e nem assim todos, e pessoas que foram pagas para segurar e balançar as bandeiras. Excetuando-se os sindicalistas, os militantes do núcleo central do ativismo político da esquerda, não tinha ninguém e foi uma grande decepção para o presidente Lula. Diante disso, o Lula resolveu não participar do ato do 1º de maio, hoje chamado pelas centrais sindicais e sindicatos em São Paulo. E também nós temos esse escândalo do roubo dos aposentados, pensionistas e beneficiários, que ultrapassou os 6 bilhões de reais. Lula, se participasse do ato do 1º de maio de hoje, além de correr o risco de um ato esvaziado, correria o risco de ser cobrado, quem sabe, por uma parcela de aposentados, pensionistas e beneficiários que estariam no local para perguntar: Lula, roubaram nosso dinheiro, onde o seu irmão, o Frei Chico, botou? Olha, eu vou te falar, você falou sobre as ausências e tem ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem tá lá neste momento e o que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim, um público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians.
não teve muita adesão do povo, não, pelo que a gente pôde perceber até este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local. O Vanderlei está acompanhando esse evento desde cedo, com a chegada ali dos trabalhadores. O evento está, de certa maneira, começando. Há uma expectativa para que o Lula fale um pouco mais tarde, né? Tem alguns shows acontecendo e tudo mais. No entanto, o que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras, né, Josias? A gente está vendo essas imagens que o Vanderlei mandou pra gente, mas a adesão mesmo da população parece que não está acontecendo, Josias. Nos bastidores, no entanto, a ausência do presidente nesses atos pelo 1º de maio é vista como uma precaução de Lula, com a possibilidade de, mais uma vez, o esvaziamento dos atos, como aconteceu em anos anteriores. Por exemplo, no ano passado, em 2024, Lula participou de um evento desse em São Paulo e chegou até a dar uma reprimenda pública no ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, que, como eu disse, é o responsável também por convocar esses movimentos para esse tipo de manifestação. E a previsão do governo Lula e de seu staff se confirmou. O ato de hoje, do 1º de maio, em São Paulo, foi esvaziado. Tinha por principal bandeira o fim da jornada de trabalho de 6 por 1. Se depender do movimento sindical para aprovar esta proposta no Congresso Nacional, não teremos o fim da jornada de 6 por 1. E a deputada federal Érica Hilton mijou mais uma vez fora do caco. Não sei o que ela tomou, não sei o que ela bebeu, não sei o que ela comeu, não sei o que ela cheirou, mas para justificar o esvaziamento do ato do 1º de maio em São Paulo, a deputada socialista PSOLista disse que as pessoas não foram ao ato do 1º de maio do sindicalismo de esquerda em São Paulo por conta do show da Lady Gaga. Pergunta: será que a deputada Érica Hilton está ficando gaga? Acho que esqueceram de avisar ela que o show da Lady só será depois de amanhã, ou seja, no sábado, dia 3 de maio. Portanto, 2 dias depois do ato que aconteceu hoje e que foi esvaziado. E a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no dia 29 de abril, ou seja, terça-feira passada, em sua última sessão ordinária antes do feriado nacional, foi palco de uma grande muvuca, um grande quiprocó. E lá os ânimos se acirraram entre 2 vereadores. Um vereador novato, o Lucão, que foi o segundo mais votado nas eleições de 2024 no município, e um vereador veterano, o decano da casa, o capitão Vieira, que presidiu a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte no último período, no período anterior. Inclusive foi afastado pela Justiça a partir de denúncias que a sua eleição se tinha dado de maneira irregular. O capitão Vieira, que sempre tentou humilhar os vereadores de oposição, à época ele era a situação, o capitão Vieira, que sempre subiu o tom e sempre usou do seu cargo, a presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para atacar adversários e para perseguir a imprensa independente juazeirense, o capitão envolveu-se hoje nesta polêmica, neste bate-boca, neste quiprocó com o vereador Lucão, e ele sentiu o peso e sentiu que as coisas não são mais do tempo em que ele era presidente e passava o rolo compressor. Vamos ver essa situação. Capitão, você pode gritar o tanto que você quiser, pode berrar,
Agora, quem não tem culpa são os servidores. E você não participou de nada. Quer gritar, berrar, você chega ali e quer fazer um teatro, você pode rapaz. gritar o tanto que você quiser. Você quer fazer um teatro, também você pode gritar o tanto que você quiser. Pode gritar. Mas o que você fez para ajudar os servidores? Presidente, qual foi a proposta que tu fez para ajudar os servidores? Eu peço se controle, capitão vereadores. Aí vem aqui botar a culpa dos outros, rapaz. Só sabe botar a culpa da... Só para deixar claro, senhora presidente, para todos que estão presentes, inclusive para os servidores e para o vereador que está exaltado aqui. O que é que acontece? Ninguém está dizendo que o prefeito não tem culpa, não. Tem sim. Assim como também esta casa tem culpa. Porque se chegou lá em cima de forma errada, é porque já saiu errado. Então, o que eu quero dizer é que dava para ser feito um projeto de forma responsável. O presidente, o ex-presidente, na verdade, o capitão Vieira está exaltado aqui porque não aceita que ele está errado. Se veio lá de cima dizendo que está errado, não sou eu que estou dizendo, não. Veio lá de cima dizendo é inconstitucional, não sou eu que estou dizendo, nem inventando aqui, não. Então, assim, ó, os que não têm culpa vão pagar. Capitão Vieira, já que você está dizendo que não sei quem tem culpa, quem não tem culpa, quem tem culpa A ou B, eu quero deixar bem claro para você. Você foi a vida toda vereador e não aprendeu ainda a fazer um projeto constitucional? Você foi a vida toda vereador e não aprendeu ainda a fazer um projeto constitucional? Você foi a vida toda vereador e não aprendeu ainda a fazer um projeto constitucional? Constitucional? É isso que eu quero dizer. Você está errado, o prefeito está errado, porque você era presidente desta casa aqui quando esse projeto saiu daqui. Então, quem não tem culpa nenhuma vai pagar por uma irresponsabilidade que começou com você e terminou na prefeitura. Então, quem não tem culpa, infelizmente, vai pagar por essa irresponsabilidade. Aí você vem ciscar pra cima de mim, capitão Vieira. Pelo amor de Deus. Não. Culpa? Qual a culpa? Se a gente quer ajudar os servidores. Só um instantinho, capitão. Você tá caçado. Capitão. Você tá caçado. Assim você não recorra, não. E nossa coluna Poucas e Boas hoje termina triste porque perdemos uma das maiores cantoras brasileiras, ela que foi muito representativa da bossa nova e daquilo que se convencionou chamar de MPB, ela que é filha do Dorival Caymmi e irmã de Danilo e de Dani Caymmi. Eu estou falando de Nana Caymmi, uma das vozes mais poderosas e pessoa que eu muito admirava. E aqui eu não falo do seu lado político, não falo do lado dela ser antipetista, dela ter criticado o Chico, o Gil e o Caetano que fizeram campanha para o Lula. Não. Aqui eu estou falando da mulher e estou falando principalmente da artista Nana Caymmi, que foi uma das vozes mais poderosas e emblemáticas do nosso querido Brasil.